na internet. Terceira audiência pública do terceiro ano legislativo da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Chavantes. Boa noite ao público presente e àqueles que nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Chavantes. Em nome de Deus, dou por aberta a presente audiência. A audiência pública está sendo realizada para discutir o orçamento anual para os exercícios de 2024, em atendimento ao artigo 165 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de agradecer a presença da senhora Keila Pérez, da Associação Protetora de Animais, da Bruna Pacheco, do Lar São Vicente, do Paulo Gregório Flazuc, da SAEC, Nestor de Oliveira, da SAEC, a Maíra e a Maiara, as contadoras da Câmara, Luiz Carlos, Emerson, e o vereador Maico, o vereador Daniel, o professor Thompson, a enfermeira Ana do asilo e a Sandra também se faz presente. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Uma coisa que é de muita importância para o município, mas poucas pessoas dão valor. Eu acho que a população tinha que participar mais, pessoas mais envolvidas deviam se informar mais do que se acontece no município. Mas a gente vê o desinteresse como é. E isso para nós é uma vergonha, porque na hora de questionar alguma coisa durante o ano é fácil, mas vir saber como a fundo funciona as coisas, como é o orçamento de uma prefeitura, de uma câmara, ou de ONG, ou de tudo, ninguém se informa, procura se informar. Tanto é que hoje estão as pessoas especializadas nisso aqui, para que esclareça da melhor maneira possível. Vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas também, tá? Vai estar aberto para vocês, e os profissionais aí vão responder. Agradeço também ao pessoal da Câmara, que me dá todo apoio nessa caminhada aqui na Câmara e nessa terceira audiência. Para essa audiência pública, seguiremos a seguinte ordem dos convidados. O relator da Comissão de Finanças e Orçamento fará uma breve explanação sobre o orçamento público municipal. Após, a contadora da Câmara Municipal, que falará sobre o orçamento da Câmara para o ano de 2024. Depois, ao contador da Prefeitura Municipal, que irá expor sobre o orçamento do Executivo e da Superintendência de Água e Esgoto de Chavantes. Quero lembrar a todos que as perguntas existentes do público serão encaminhadas aos órgãos e respondidas pelos meios oficiais, que os anexos do projeto de lei número 77 de 2023 poderão ser acessados no site da Câmara Municipal de Chavantes. Assim, passo a palavra ao nobre vereador Maico Henrique Brizola, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a graça de Deus, dou continuidade na leitura. Uma boa noite, nobres vereadores e aqueles que estão aqui presentes, e aqueles que nos assistem via internet, e aqueles que estão aqui nos assistindo. Senhor presidente, convidados que compõem a mesa de discussão, autoridades, público presentes e aqueles que nos assistem via internet, uma boa noite. Como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, farei uma breve explanação sobre o projeto de lei número 77/2023, em seus anexos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de conexão entre o plano plurianual e o orçamental anual. Tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo da LOA, fixar as metas e prioridades da administração pública, dispor sobre alterações na legislação, estabelecer metas e riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas.
As metas fiscais englobam as previsões do Poder Executivo e do Poder Legislativo. A LDO 2024 apresenta a seguinte estrutura: Anexo 1, metas e prioridades. Anexo 2, metas fiscais, conforme o artigo 4º da Lei Complementar número 101/200, compreendendo os segmentos quadrados. Demonstrativo 1, das metas anuais em valores correntes e constantes metas anuais. Demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas às metas fixadas nos 3 últimos exercícios. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Demonstrativo 7, estimativa da compensada renúncia de receita. Demonstrativo 8ª, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Demonstrativo 9º, riscos fiscais e providências. A LDO 2024 está integrada a um processo que começa com o Plano Plurianual PPA 2022 a 2025 e segue com a Lei Orçamentária Anual LOA 2024, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Passo a palavra ao excelente senhor presidente. Obrigado. Agora passo a palavra à senhora Maiara Neves Iag Rocha, contadora da Câmara Municipal de Chavantes, que explicará o orçamento para 2024 da Câmara Municipal de Chavantes. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, representantes do Poder Executivo, da Superintendência de Água e Esgoto, aos queridos colegas de trabalho e a todos aqui presentes, boa noite. Essa audiência pública, como já explanado pelo nosso nobre vereador Maicon, tem por finalidade tratar sobre o projeto de lei orçamentária anual do ano de 2024, tornando assim possível a participação dos cidadãos nas questões orçamentárias do poder público, conforme determinado no artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. No que se refere ao Poder Legislativo, constam os anexos que fazem parte da integrante peça orçamentária. Para cumprir com o objetivo dessa casa, houve um reajuste no valor do repasse do 12º, que é repassado a nós pelo Executivo, totalizando o valor anual de R$ 2.600.861. Para o próximo ano, nós estamos planejando algumas reformas que foram vistas que seriam necessárias, né, no plenário, e por isso nós disponibilizamos 400 mil para ampliações, né? E para as manutenções das atividades legislativas serão destinados R$ 2.200.861. Nós, do Poder Executivo, estamos à disposição de toda a população, né, se quiserem saber mais sobre os nossos orçamentos, e para sugestões e questionamentos. Passo a palavra ao senhor presidente, que Deus nos abençoe, muito obrigada. Obrigado, Maiara. Passo a palavra ao senhor Emerson de Oliveira Alves, contador da Prefeitura Municipal de Chavantes, que fará uma breve explanação do orçamento do Executivo Municipal para 2024.
retomando, agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos concede, né? Agradeço ao presidente, novo presidente, aos nobres vereadores aqui presentes, aos nobres colegas da SAEC, às associações, ONGs presentes, aos meus nobres colegas aqui também presentes, contadores, e o Luiz também da Prefeitura, e ao público presente e aqueles que nos assistem via internet. Mais uma vez, como explanado, a Lei Orçamentária Anual é de extrema importância para o nosso município, né, para o Brasil como um todo. Todos os municípios têm essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade surge por lei, mas não é porque surge pela lei que nós não temos que tratá-la com muito cuidado e com muita dedicação naquilo que nós fazemos no dia a dia. Eu trouxe uma apresentação e eu gostaria de mostrar para vocês, bem breve, sem delongas, para depois, se alguém quiser, né, nobre presidente, fazer algumas perguntas, fiquem à vontade. O que é a LOA? Como falado, a LOA é um instrumento de planejamento. Nas nossas casas, quando nós vamos fazer o nosso orçamento, a gente senta com a família e nós decidimos fazer o quê? Para tentarmos entender o que nós arrecadamos, que seria a nossa receita, e fazermos um mapa de um objetivo, que são as despesas ou os investimentos que nós falamos. A partir do momento que nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos fazendo uma LOA, um orçamento, né? A LOA não é, o nome já diz, uma lei orçamentária anual. E ela é uma lei porque ela fixa os municípios e os entes públicos a realizá-la. Nós, cidadãos, fazemos os nossos orçamentos de acordo com o nosso desejo, ou não fazemos. Nesse caso específico, a LOA é um instrumento de planejamento, por quê? Porque ela planeja todos os nossos gastos em relação àquilo que a gente arrecada. Se nós arrecadarmos menos do que nós gastamos, isso significa que nós vamos ter um déficit, nós vamos ter um problema, né? Por isso que a LOA, ela tem metas a serem atingidas e ela é realmente dentro de um paradigma da Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamente com a Lei 4.320, que a gente chama de Lei Orçamentária, ela nos traz a possibilidade de acompanhar passo a passo, mês a mês, dia a dia, o orçamento do ente público. Colocado isso, vocês percebem que o instrumento de planejamento, a LOA faz parte de um dos instrumentos. Nós temos o PPA, como foi dito pelo nobre vereador Maico, que é o plano plurianual, ele é feito a cada 4 anos. Todas as vezes que o prefeito entra, ele vai preparar a PPA para mais 4 anos à frente, né? E esse PPA, ele traz o quê? Uma questão macro, uma questão muito mais voltada ao investimento que nós vamos fazer no município, pensando em saúde, em educação, em infraestrutura, em segurança, e a partir da PPA, anualmente, uma vez que votada, aprovada o plano plurianual, a execução ocorrerá por meio da LOA. Mas antes da LOA tem a LDO, que faz a ponte entre o plano plurianual e a LOA. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes, o nome já diz, ela é uma diretriz. Porque vocês sabem que o nosso país, muitas vezes, tem cenários problemáticos, econômicos. Então, como que nós vamos tratar isso? A Lei de Diretrizes tem que dar diretrizes para que nós possamos, naquele ano, que a LDO é anual, junto com a LOA, naquele ano, quais os programas que nós aprovamos no PPA, no Plano Plurianual, que nós vamos poder fazer, de acordo com a nossa arrecadação e de acordo com o nosso cenário econômico. Então, a LOA, especificamente, como nós estamos falando, ela é a execução propriamente dita, né? E aí, qual a importância da LOA? Nós colocamos aqui. Ela não é só número, né? Apesar de ter aqui, eu estou com ela em mão e mostra números, ela é um mapa, e eu sempre digo, uma bússola que nos guia até um processo de uso do recurso público. E esse processo do uso do recurso público tem que ser feito com responsabilidade, por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal é a que nos aproxima dessa execução. Responsabilidade e transparência, né? Essa lei define detalhadamente a LOA, né, as despesas e as receitas que nortearão as políticas públicas. Como que se elabora a LOA? Ela não é um documento criado às portas fechadas, como nós estamos aqui, né, nosso presidente, nossos vereadores, a população, as organizações aqui presentes. Ela tem que ser um esforço de todos, que é o chamado esforço coletivo, que nós vamos debater. Assim como na nossa casa, a gente conversa com a família para fazer o nosso orçamento,
o município é uma grande família, e nós precisamos discutir com todos os entes, com todos os representantes da sociedade civil, para que nós possamos chegar num senso comum. Ainda engatinhamos muito nesse fato, o nobre presidente lembrou isso. Ele mostra a indignação até, porque falta muitas vezes, há uma cobrança exagerada em alguns aspectos, muitas vezes veemente, mas quando se vai fazer o planejamento, quando se vai tratar, muitas vezes a gente não tem essa aproximação. E isso, gostaria até de parabenizar a iniciativa aqui da Câmara de fazer essas audiências, de possibilitar que isso ocorra. A Prefeitura, nós estamos também tentando implantar essa ideia de sair realmente a possibilidade de fazer cada vez mais as reuniões, né, as audiências. Portanto, não é uma benese nossa, isso também é uma obrigatoriedade da transparência, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é muito importante essa participação. E, como fala, nossa voz tem impacto real, né, no destino dos gastos com o recurso público. O amparo legal, como nós falamos, é a Constituição, a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O amparo também da LOA é a Constituição Estadual, a Lei Orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, e as resoluções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, todo o processo que nós fazemos tem amparo da lei, tem exigência da lei, ela é imperiosa, ela exige que nós cumprimos determinadas metas. A LOA, ela rege-se por alguns princípios, que as receitas e despesas são alinhadas. Tudo que eu arrecado ou prevejo de arrecadação, ele é exatamente o valor que eu tenho de despesas e investimentos. Então, ele vai bater, é um equilíbrio, né? Então, se eu prevejo uma arrecadação de 10 milhões, eu tenho que exatamente ter esse valor de despesas e investimentos de 10 milhões. Caso contrário, estaria em desequilíbrio e não seria aprovado pela nobre Câmara e e no aspecto legal, estaria infringindo a lei. Óbvio que a LOA, ela prioriza também os investimentos de acordo com a necessidade da população. Aí nós estamos falando de caráter de gestão. A gestão é importante, as audiências são importantes, porque se há uma gestão responsável, uma gestão transparente, ele vai querer cada vez mais se aproximar da população para trazer exatamente, e para saber a necessidade desse público, né? Os temas que a gente usa, nós vamos falar aqui dos principais: saúde, educação, os representantes da saúde aqui, da educação, a assistência social, muito importante, e obras. São geralmente os 4 mais importantes secretarias ou órgãos aí que representam um município, né? Além disso, como órgão fiscalizador, a Câmara desempenha um papel muito importante com as aprovações, tanto das leis e dos projetos que vão fazer parte desse processo de melhoria da situação da cidade, né? Na infraestrutura, na educação, na saúde, no social, né? Nós mostramos aqui, eu não sei se está bem visível, se vocês conseguem ver, se ficou muito pequeno, mas eu vou falar rapidamente. A coluna 2024, aí onde vocês percebem, tem uma arrecadação prevista para 2024 de 58 milhões e 656 mil. Alguns podem pensar, nossa, é bastante. Mas se vocês imaginarem que a nossa educação, a saúde e obras com o social representa mais de 50% dessa arrecadação, muito mais de 50%, porque nós vamos somar aí 20, 30, 35 milhões ao todo para 58 milhões, sobra muito pouco para as outras situações que nós temos, né? Principalmente a manutenção do erário público, que são a administração em relação aos funcionários, a todos os funcionários envolvidos, né? A questão dos órgãos de competência de cobrança, os órgãos de arrecadação tributária, jurídico, gabinete, administração, todas as áreas que tem esporte, a parte da cultura. Então, sobra pouco. O nosso bolo, eu sempre falo, sempre comento isso, e não é só Chavantes essa realidade, ele é muito pouco para as propostas que muitas vezes e a necessidade que a população tem. Claro que isso vem de anos, às vezes, não vou falar, eu não quero ser aqui leviano, de falar de más administrações, mas é uma cultura que se tem no Brasil, de que a permanência, muitas vezes, no poder, é simplesmente pela permanência, e não pelo fato da melhoria da situação. E nós somos um país que tem muitos altos e baixos em relação à economia, a mudanças de governo federal, a mudança do governo estadual. Isso traz muitos problemas e causa também para a gente um problema. Por quê? Quantas indústrias nós temos no município de Chavantes? Nós temos poucas indústrias. Qual seria realmente uma necessidade, qual seria a probabilidade de nós trazermos maiores investimentos para a cidade de Chavantes?
Isso tudo precisa ser colocado e discutido, a gestão passa por isso, a gestão precisa discutir isso. Nós precisamos entender que a cidade vai crescer e vai arrecadar mais se a cidade desenvolver, e se o Brasil desenvolver, se o Estado desenvolver. Então, é importante pensarmos no investimento, não a curto prazo, naquele momento, muitas vezes da eleição, que a gente vê muitas promessas, mas quais são factíveis? Quantas podem ser cumpridas? Qual o recurso do bolo que eu tenho para fazê-lo, né? Então, é importante isso. Então, eu mostro, 58 milhões é o que nós temos. No ano anterior, isso previsto, tá? No ano anterior, nós tínhamos previsto 54 milhões. Nós aumentamos geralmente porque um país inflacionário, nós temos um índice, né, que foi previsto na PPA, para que nós atualizássemos esse valor. Nesse ano de 2023, nós não temos a certeza se vamos chegar aos 54 milhões de arrecadação. Por quê? Uma conjuntura de fatores na economia, na arrecadação de impostos, não sei se vocês se lembram, teve uma queda de ICMS o ano passado para compensar valores de combustíveis, e isso afetou a arrecadação, porque parte do ICMS, 25% dele, vem para os municípios. Se você tira, a maior carga é dos combustíveis, se você tira, você diminui imposto sobre combustível, obviamente o município vai receber menos. Então, e aí eu estou dizendo aqui, não é necessário, óbvio, que nós tenhamos uma carga tributária tão excessiva, mas não dá para fazer dessa forma, né? Tirando o recurso dos municípios, principalmente nós que dependemos mais de 70% da arrecadação do FPM, que é do federal, dos impostos federais, imposto de renda, PIS, IPI, e ICMS, que é a maior parte que a gente tem da arrecadação. Como que alguém lá em cima, no federal, resolve fazer uma força para que influencie o Estado a reduzir a carga tributária sobre combustível? Isso nos afetou. Portanto, a arrecadação desse ano foi corroborada por uma situação de redução de impostos, ou seja, de uma carga tributária, entendo excessiva, mas não dessa forma pode ser feita, porque eles tiraram a arrecadação de muitos municípios. E hoje nós estamos padecendo por isso também. Aí, só para concluir, eu vou colocar aqui rapidamente algumas planilhas, né, que mostram a execução prevista da despesa. Né, isso aqui nós fixamos essas despesas para 2024. Em ordem de grandeza, em ordem de importância de grandeza, não importância de área, nós vamos falar aqui, por exemplo, da obra de serviços municipais. A gente colocou aqui, na parte de urbanismo, nós temos aí pavimentação asfáltica, nós temos a conservação, nós temos aí 100 mil de obras dentro da pavimentação asfáltica previstas. Nós temos a conservação do município, através das obras e serviços municipais. Vocês percebem que a maior parte dela também está na folha. Isso é em qualquer empresa, a folha sempre é pesada. Nós precisamos de pessoas para fazer esse trabalho. Dentro dessa linha também, essa manutenção, passa aqui, serviço de pessoa jurídica. Nós temos 650 mil de material de consumo para coleta do lixo, para transbordo, para conseguir fazer algo no sentido de melhorar a limpeza da cidade. Então, só na manutenção, nós temos 5 milhões de reais. Se vocês observarem, dentro do conjunto de obras, deixa eu até destacar aqui, o total de obras, nós estamos falando 5 milhões, basicamente 5 milhões só na manutenção do serviço. E o total do orçamento de obras é 9 milhões e 286 no ano. Então, se nós temos 5 milhões só para fazer a manutenção, significa que nós temos muito pouco. Olha, vocês observam que o apoio que a prefeitura também dá para saneamento de água são 1.657.000. Se vocês observarem a manutenção de serviços aqui também na linha, né, de água e esgoto, é 1.657.000, que passa também pelo pagamento da folha da SAEC e a parte de outras despesas, né, que a gente tem aqui. Então, vocês percebem que, totalizando só essa parte, que é a saneamento básico e a manutenção, que é limpeza, serviço de coleta, nós temos 6.816.000, para um total de obras de orçamento de 9.286.000. Sobra muito pouco para fazer aquilo que ainda não é possível fazer, porque nós temos ainda 722 mil na parte de meio ambiente, que é a utilização. Uma parte disso provavelmente vai
para exatamente aquilo que está sendo feito no lixão, né, que é a parte do... Nós vamos ter que mudar agora, esse transbordo não vai poder ser feito dessa forma, a parte ambiental vai ser afetada, porque a parte da Secretaria de Meio Ambiente vai ser afetada, porque vamos ter que gastar um pouco mais para levar esses resíduos, né, de lixo para outro lugar, o destino final exigido por lei, né? E aí passa essa questão, se a lei exige, nós temos que fazê-lo. E aí faz isso como? Se nós temos um bolo pequeno. Por isso que o planejamento é importantíssimo, né? Dentro dessa linha, nós vamos aqui também para a parte da... assistência médica sanitária. Desculpa, serviços sociais gerais. Nós temos aqui também mostrando um valor de 1.693.000 com a manutenção da assistência social. Essa manutenção da assistência social, de 1.693.000, se nós observarmos o total dela, ela tem 3.658.000 no social, para fazer várias coisas, o CRAS, o idoso, o adolescente, e basicamente uma parte disso é a manutenção do social, a mais da metade é a manutenção, só a manutenção. E para finalizar, o barulho está bem alto aqui, a saúde, também nós temos aqui, manutenção da assistência básica da saúde, 6.128.000 para assistência básica, de um total de 11 milhões. 6 milhões é para atenção básica. Nós temos o MAC, o MAC, depois nós temos o programa Saúde na Escola, nós temos a vigilância em saúde, só para atenção básica são 6.128.000 de um total de 9 milhões. Então, realmente, é uma situação que a gente precisa administrar muito o orçamento. E isso passa pela gestão. Não somos nós que fazemos a escolha de onde nós vamos utilizar, mas é a própria LOA, é a nossa bússola, né? E a educação também, só aí concluindo, a educação tem no Fundeb 9.677.000 para utilização, sendo que o total da educação é de 18 milhões de reais, mas passando pela alimentação, transporte, só o Fundeb, que são pagamento aos professores, são 9 milhões de reais. E esse ano ainda não foi suficiente para pagar ainda os professores. Tivemos que usar fonte fora do Fundeb para conseguir concluir pagamentos à folha da educação. É isso. Eu gostaria de agradecer, nobre presidente. Paulo, se você quiser comentar sobre a SAEC, na questão... Pode ser? Aí o Paulo comentaria. Obrigado, Emerson. Agora eu passo a palavra ao contador da Superintendência de Água e Esgoto de Chavantes, que explicará o orçamento da SAEC para o ano de 2024. Paulo Gregório Flazuc. Boa noite, presidente, boa noite aos colegas, ao público presente. Desculpa. Vou apresentar aqui o orçamento da SAEC, que está previsto nesse projeto de lei do orçamento para o ano que vem. O total do orçamento previsto para saneamento básico, que é da administração indireta, SAEC, para o ano que vem, está no montante de R$ 2.433.657. Ele é dividido entre os serviços de água e os serviços de esgoto, sendo a maior parte aí para os serviços de água, que dá um montante aqui de R$ 2.378.657. Dentro desse serviço de água, está previsto aqui a maior ficha, né, que ela contempla 71% do orçamento, que é os serviços de terceiro, pessoa jurídica, que é utilizado justamente para o pagamento, né, o empenho da gastos com energia elétrica, que é do serviço de captação de água. E tem também a parte 597 mil, que é de material de consumo, onde entra a parte de produtos químicos, tratamento, né,
e serviços e materiais que são utilizados nos reparos e manutenções da parte de água, totalizando aí então 2.378.000. Fora isso, tem a parte do esgoto, né? O serviço de esgoto está previsto aqui um montante de 55.000, onde a parte de energia elétrica é um gasto menor e manutenção de bombas e tudo mais, previsto 55.000 para o ano que vem para a parte do esgoto. Lembrando também que a parte da folha de pagamento do pessoal ativo está na ficha do município, na ficha da obra, Secretaria de Obras e Abastecimento, lá, Agricultura. Então, está previsto aí para o exercício seguinte esses valores, senhor presidente. Agradeço ao Paulo pela explicação, pela explanação. Antes de darmos encerramento nessa presente audiência, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, sugestão ou que foi explanado até o momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, explanar alguma coisa, está à disposição. Tanto vocês como o público também. Ô Emerson, só fazer uma ressalva aqui. Diante desse orçamento aí que nós temos para a SAEC, hoje, não seria mais viável a SAEC retornar para o município do que ser uma autarquia? Não seria melhor para o orçamento, já que a prefeitura que faz o repasse todo para a SAEC? Bom, como nobre presidente, como o Paulo falou, o superintendente da SAEC está aqui também, a ideia da criação da autarquia foi, no início, a prefeitura dar o suporte, né, na questão dos custos, maiores até que ela pudesse, né, Paulo, andar com as próprias pernas e aí ter essa possibilidade de continuidade. Algumas situações levaram a alguns problemas que eu não tenho nem conhecimento do que aconteceu em determinado, porque eu estou aqui há 3 anos e pouco, eu não consigo falar sobre um tempo além disso. Mas o que a gente percebeu é que teve muitos problemas em bombas, né? Muitos problemas estruturais na infraestrutura da SAEC, e isso acabou causando um processo, podemos dizer, de atraso para essa autonomia que a SAEC poderia ter em seu orçamento total e passando todos os custos. E tem as questões também dentro da medida que se tem uma eleição, uma transição política, aí você tem uma questão, por exemplo, a tarifa de água da SAEC, ela ficou há muito sem reajustes, dá algumas informações que a gente recebe, que teve alguns problemas também, porque algumas situações de estrutura também, de hidrômetros, então uma conjuntura total. Então eu não posso dizer realmente se de fato, se hoje trazendo a SAEC, até porque ela já tem uma dívida também com a CPFL, seria interessante pela conjuntura da prefeitura também. Mas se futuramente num plano realmente de redução de gastos, a minha ideia, na minha visão, e aí os nobres colegas podem falar melhor, era trazer para tentar reduzir alguns gastos, dentre eles a folha, né? Para a gente conseguir, de repente, vislumbrar isso. E aí a força dentro do executivo, talvez para a questão da atualização das tarifas, uma negociação maior nesse sentido com o próprio jurídico, né? Para tentar fazer algo que melhorasse realmente a nossa arrecadação também. Mas aí eu passo para os nobres colegas também, se quiserem colocar alguma coisa, né, nesse sentido, né? Diante disso, Paulo, o Nestor, já que nós estamos discutindo de orçamento, nós sabemos que a SAEC passou por dificuldades, o município passou por falta de água, tudo. Hoje, é visível a melhora da nossa distribuição de água. E com isso, com o refis que o município fez, as arrecadações foram melhores depois do refis,
antes do refis, como foi, e hoje, como funciona a folha de pagamento e a respeito também da energia que se é gasto pela SAEC hoje. O Emerson até colocou bem aí, desde 2015 a SAEC vem trabalhando com prejuízo. Eu estou já à frente da SAEC há 8 meses, a gente está tentando fazer um trabalho de recuperação, né, e não consegue ser feito em curto prazo, né, porque também não podemos onerar demais a população. No início do ano teve um reajuste de 30%, para tentar melhorar essa arrecadação, e uma inadimplência de quase 40%. Né? Com isso aí, as contas de energias, foi feito em 2020 um sistema de melhoria, mas não atingiu aquele objetivo que era para economizar energia. E o gasto continuou a mesma coisa, e a arrecadação não deu aquele pulo, tendo em vista que ficou aí 3 ou 4 anos sem fazer o reajuste. Então é um trabalho que está sendo feito, né? O presidente comentou aí do refis, foi um avanço até legal, mas não foi suficiente para que a gente conseguisse o nosso equilíbrio. E estamos agora fazendo um trabalho aí de corte de água. Esse, sem dúvida alguma, está tendo um retorno mais rápido, né? E isso, antes do corte, né, feita as notificações, dando prazo ainda para o contribuinte comparecer à SAEC e solucionar o problema de sua dívida. É um trabalho aí que requer um grande tempo. E para ajudar também, a gente até amanhã vai ter uma reunião com o pessoal da CPFL. Eu deparei aí com reajustes absurdos, que a CPFL vem onerando o nosso município. A cada acordo que faz, no mínimo 100% de dívida sobe a dívida da SAEC, com o consumo de energia. Nós tivemos já umas 2 ou 3 reuniões aí, conseguimos algum avanço, e amanhã vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa para que a gente consiga estar fazendo esse acordo sem onerar mais ainda o nosso município. Eu estou tendo um cuidado aí para a gente fechar esse acordo, porque não adianta a gente fechar um acordo que vai trazer um déficit ainda maior para o município, e a gente não vai conseguir pagar, né, o acordo e mais o consumo. Em contrapartida também está sendo feito um estudo para abertura de um poço, uma capacidade maior de atendimento, para que a gente consiga diminuir o consumo de despesa energética que a gente tem lá na sede. E além, fora a manutenção das dutoras aí muito antigas, né? Então isso aí vem causando uma despesa muito grande para o município. Então é um trabalho que está sendo feito, e a gente espera aí que tenhamos aí um resultado aí o quanto antes, e também que a CPFL entenda a situação do nosso município. Amanhã estaremos fazendo uma reunião com o diretor, mais o representante da CPFL, para discutir a situação da CPFL. É isso aí. Então é um trabalho aí que também, né, Paulo, são vários trabalhos que estão sendo feitos. A gente está levantando um trabalho que a gente está tendo um problema lá na parte do emissário, onde chega a lagoa de tratamento, lá o esgoto nosso. Então, desde 2005, foi criada uma lei aprovada pela Câmara, e a lagoa, na realidade, foi feita uma desapropriação naquela época, e a gente está tentando regularizar porque não está ainda averbado, de 2005, não está averbado essa desapropriação.
E a gente está levantando a parte da emissária, que está tendo um problema, e é um gasto que a gente está tendo grande também com essa parte de esgoto, né? Que, inclusive, foi lançado o edital aí para que consigamos tirar de vez, né, o esgoto que está caindo no Colossim, próximo ao nosso distrito de Irapé. Valores aí também que está tendo que investir por problemas aí causados pelo esgoto, e a gente tem que, sem ter o dinheiro, tem que gastar. E aí a prefeitura está tendo que fazer esse trabalho aí. E é um trabalho aí que é determinação judicial. Temos que cumprir com isso aí. Então, isso aí, não sei se o Paulo quer acrescentar mais alguma coisa, Paulo. Então, esse é esclarecimento aí. Senhor, obrigado, Paulo. O Emerson, o Luiz Carlos, e até o Nestor e o Paulo. A população nossa pena a respeito do recebimento de contas, de tributos, IPTU, água, né, do município. E, infelizmente, já foi comentado aqui nessa Casa de Leis, já foi comentado todo mundo, por que a prefeitura não se faz pagamento com Pix ou maquininha? Nós estamos defasados, gente, nessa área. Às vezes, pessoas que têm propriedade lá de São Paulo, aqui, tem que vir aqui em Chavantes para fazer os acertos. Mas o que impede? Qual a burocracia? Qual a política que atrapalha de vocês ali na arrecadação da prefeitura e vocês da SAEC, de ter uma maquininha de cartão, porque hoje ninguém anda com dinheiro no bolso. Hoje é tudo cartão, é Pix. Eu gostaria que desse só uma explanada diante disso, Emerson. Qual a dificuldade disso aí? Nem tanto passar para os bancos. Para os bancos seria ótimo também, como a gente já tinha comentado com o Nestor. Mas eu vejo uma defasagem muito grande nessa parte. Porque as pessoas têm que ir lá só com dinheiro. Não custa a prefeitura fazer Pix, receber Pix, ou então ter maquininha de cartão, gente. A população sofre com isso aí, Emerson. Eu estou falando porque a gente ouve aí na rua. E faz tempo que a gente vem cobrando isso aí. Nobre presidente, Cezinha, você tem toda a razão, e a população também, toda a razão de cobrar. Isso desde quando, acho que é o segundo mandato do Burguinha, a gente tem falado sobre essa questão. Era uma simples maquininha, é um pequeno investimento, né? É um pequeno investimento que traz um conforto melhor para a população, porque, afinal de contas, a prefeitura, no processo de arrecadação, ela tem que atender o munícipe de forma mais justa possível, melhor possível, nós não estamos falando de nada estratosférico, como você mesmo mencionou. O Pix é um acordo com o banco e a maquininha é só uma aquisição, né? É óbvio que eu estou falando aqui, eu sou o contador da prefeitura, eu não sou o secretário de finanças, eu não trabalho diretamente no financeiro, né? Mas os assuntos que a gente discute são nesse sentido. A gente tem um problema de estrutura dentro das áreas, né, na prefeitura. Não sei, acho que a população toda sabe do novo concurso que vai ocorrer agora em novembro, né, dia 26. A nossa ideia é traçar um plano de estruturação e passa por isso. Também por essa questão da arrecadação. Num primeiro momento, como você falou do banco, que aí é mais complicado de levar essa arrecadação para fora da prefeitura, aí se passa por um processo que muitos estão acostumados a ir lá, mas a maioria das cidades já se recolhe diretamente no internet banking, né? Quem acessa. Claro que tem pessoas que não têm essa possibilidade. Eu sei que tem idosos, pessoas que... Mas teria que abrir mais opções, né? Talvez inicialmente deixar ali o caixa na prefeitura até o momento de uma transição final, que seria tirar de fato o caixa de dentro da prefeitura ali dessa arrecadação, até por uma questão de segurança também, e uma questão de mais controle, porque o banco diretamente recolhendo, ele tem que fazer a movimentação, o EDI, enviar, e aí você tem as informações. Aí você não tem o fechamento, a abertura de caixa, circulação de recurso monetário ali dentro. Então, é uma questão de discussão. Óbvio que isso é um processo cultural também, né? A gente vem de iniciativa privada, você vem
muitas vezes com aquele ímpeto de querer resolver as coisas e às vezes não ocorre, até porque a estrutura é diferente, né? A gente tem uma estrutura bem diferente. As áreas dentro do problema do sistema financeiro nosso, da Secretaria de Finanças, elas são áreas que muitas vezes não têm conexão. A relação das áreas, elas estão dispersas. Então, para conectar, você precisa das equipes e precisa de pessoal treinado também. E para isso, para ter esse entendimento, pessoal técnico, um pessoal especializado, um pessoal que comece realmente a entender que há um sistema que precisa funcionar. Então, existe uma voluntariedade da Secretaria de Finanças, o pessoal tem essa vontade, mas passa não por uma decisão nossa ali de dentro, passa por outros fatores que ainda não conseguimos transpor ainda. Mas acredito que o mais breve, talvez o próximo ano, a gente consiga fazer essa implantação. Era uma proposta, inclusive, pelo secretário, né, o Rogério também, ele tem essa visão da maquininha e do Pix também ali dentro. E outras pessoas ali que passam na arrecadação, o próprio Marcelo, né, tem essa preocupação também. Mas aí a gente precisa transpor essas questões que eu falei, que aí não é nossa decisão, né? Vocês sabem que a aprovação sempre vem da posição mais alta, do grau superior aonde você está. Então, isso tudo a gente precisa com muito cuidado, porque tem algumas pessoas que têm uma visão diferente, outros têm uma visão mais, como se diz, de proteção daquilo que era mais do passado, os outros querem evoluir, ou uns querem ficar no meio. Então, a gente tem que convergir de uma forma que atenda a todos e que o contribuinte seja realmente mais importante aí no processo, né? Que ele se sinta mais satisfeito e mais atendido dentro da prefeitura, né? Nestor, quer falar? Então, dando a sequência do que o Emerson falou, na SAEC a gente está fazendo, inclusive os contratos já estão em 2 bancos, né, Paulo? Que é na Caixa Nova Federal e no Sicredi. E a gente também está já em andamento a do Banco do Brasil e a do Bradesco. Há, sim, uma demora, inclusive, Zezinha, para que ocorra, por causa das mudança de sistema, né? Então, os bancos também estão tendo que adequar para fazer esses recebimentos para a gente. Então, já está lá, tem algumas travas lá, mas já está, eu acredito que já, as contas desse mês, talvez já consiga pagar nos bancos, né, Paulo? Principalmente na Federal, na Casa Lotérica, e no Sicredi. Aí quem já tem Internet Bank, né? Aí tem, se eu não me engano, o Sicredi até por Pix vai fazer. Existe uma dificuldade, inclusive, a parte de controle para baixo dos documentos, sabe? Então, quer dizer, o sistema nosso da GEMAP tem que se conversar com o sistema do banco e tem um sistema automático para fazer baixa, né? O controle da baixa, do pagamento dos contribuintes, que talvez, às vezes, está travando um pouco. Mas já está bem adiantado. A prefeitura também, eu sei, a prefeitura tem um convênio, não sei se tem com os demais bancos, mas o Banco Brasil eu sei que tem o convênio do recebimento de taxas. Tem. A prefeitura tem alguns bancos, acho que o Banco Brasil, né? Isso. Que faz o pagamento lá. Mas a maior parte do pessoal que paga lá, eles exigem isso ainda que o Cezinha está pedindo, que é o pagamento em cartão ou o Pix, né? Paulo vai dar uma complementação, que ele tem um conhecimento sobre o Pix. Aí, senhor presidente, é o seguinte, com esse contrato que estamos fechando com os bancos, vai incluir as faturas na rede bancária, né? Bradesco e Sicredi e Caixa já está com os contratos. Tivemos que fazer mudança, adequar na Febraban o padrão do layout da conta, tudo mais, pegar o código para ser possível disponibilizar na rede bancária. Fez para um, fez para todos, né? Beleza. Então, na próxima semana, aí, acho que essas 2 instituições já vão estar recebendo. Acontece que também que o layout aprovado da fatura de saneamento, que vai para a Febraban, lá que você faz no banco, hoje, se você olhar a via azul da conta, você vai ver que você não consegue ali, falando em Pix, né? Porque o Pix, qual que é a forma mais fácil, que os sistemas são adequados, seria um gerador de QR Code, né? Então, se você olhar a fatura de telefonia, já vem o QR Code ali.
Então, primeiro vai ser colocar na rede bancária, aprovar esse padrão, começar a receber, para depois a gente estudar um meio de incluir o gerador de QR Code, essas coisas já existem, de incluir no layout da fatura, que é a bobina lá, aquilo é aprovado, a fatura de saneamento tem que seguir aquelas regras lá. Então, o primeiro passo será disponibilizar na rede bancária, né, até a Caixa Federal aí, acho que até o aplicativo Caixa Tem, lotérica, todos esses canais vão conseguir utilizar, e depois, posteriormente, ver a parte do Pix, porque a identificação do Pix em todas as faturas que você vê de contas de consumo é através de QR Code. Então, a gente tem que se adequar ali também, estamos estudando para o ano que vem incluir isso aí, para que consiga fazer o pagamento. Mas a parte bancária já está contratada já. Com a palavra, o novo vereador Daniel Belisário. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, todos que nos acompanham via internet. E, viu, Paulo Gregório, eu gostaria que você me respondesse o custo disso aí. Se você acha que compensa gastar todo esse aparato todo aí, com esse aparato, vai melhorar na arrecadação ou só vai empatar o orçamento? Boa noite, nobre vereador. Eu acredito que isso, apesar do custo, né, da despesa para a implantação disso aí, vai trazer benefício sim para o município, né, para a SAEC em si, no facilidade da arrecadação. Foi feito um chamamento público, conseguimos enxugar ao máximo as tarifas bancárias para que a gente consiga fazer um contrato que caiba no orçamento da SAEC, o que antes não conseguia. Então, como a gente sabe, aí, o pessoal das instituições financeiras, eles estão tentando empurrar mais o pessoal assim para esses canais eletrônicos, o que diminui o custo. Então, para a gente é vantagem, sendo que na fatura de água, você já vê, salvo engano, é R$ 1,69 a taxa de expediente. Tá? Isso aí, além dessa tarifa bancária, caso o contribuinte opte por pagar lá na rede bancária, não podemos esquecer também que a gente tem o serviço da leitura, né? Leitura, impressão e a entrega simultânea das contas, que é aquela taxa de expediente. Então, eu acredito que o benefício vai ser maior que o investimento. Obrigado. Emerson, um assunto que está meio que polêmico na cidade aí, e a gente sabe o que está se passando, né? Então eu gostaria que você desse uma explanada só a respeito do repasse dos alunos que estudam fora, certo? As pessoas falam que confundem, falam que esse dinheiro já vem certo do governo para esse tipo de coisa. E na verdade não é isso. A gente sabe que é recurso próprio, é isso. E esse recurso próprio, da onde vem e aonde, que ficha que vai esse recurso que é dos repasses dos alunos? Nobre presidente, realmente eu posso responder dentro dessa linha da discussão que está tendo fora, né, nesse aspecto das pessoas comentarem. Eu já ouvi falarem, vem um recurso. Na verdade, no orçamento, até foi uma das discussões que nós tivemos, a parte de transporte de aluno estão... Eu vou até localizar aqui o valor que a gente tem previsto. Nós temos aqui, o valor de transporte, ensino médio e universitário, nós previmos para 2024 800 mil. Só que ele não é suficiente, porque, como eu disse desde o início, o bolo que nós temos para os investimentos, para se ter uma ideia, só essa ficha de transporte, ela é maior que a Secretaria de Esportes, maior que o orçamento da Secretaria de Esporte, que é de 780. Então, assim, há uma preocupação no sentido de atender a população, mas atender a necessidade daquele realmente estudante que precisa do recurso ou do apoio, né? Não no sentido de custear da forma que nós estamos custeando sem ter o recurso, porque o recurso é fonte 1, é fonte própria da nossa arrecadação. Previmos a receita de arrecadação dos tributos, daquilo que vem que é arrecado no município, e desse bolo a gente conseguiu
2024, 800 mil. Ou seja, se continuarmos com 124 a 130 mil por mês, os valores pagos, concorda que em 10 meses nós teremos 1.300.000? Só em 10 meses. Então, assim, não é uma negativa, né, como eu disse, não é que as pessoas não querem fazê-lo, mas, como eu falei, desde o início do planejamento, isso precisa passar pelo critério dos órgãos que são responsáveis, das áreas que são responsáveis. O que fica muito evidente é que muitas vezes algo acontece sem o conhecimento, muitas vezes, da discussão que precisa ser feito, né, de planejamento, verificação, necessidade de quais são as necessidades e o percentual. Hoje nós pagamos 90%, mas qual é esse recurso realmente que vem? De onde ele está vindo? Ele vem do recurso próprio. E hoje, se nós olharmos 2024, vislumbrando o que nós temos, com o bolo que nós temos, nós não teríamos condições de chegar ao fim do ano, como nós não estamos chegando também no fim do ano com o orçamento. Estamos falando do orçamentário, né? Com o orçamento. Nós não temos o orçamento suficiente para chegar até dezembro com esses valores, né? De 124, 125. É um valor muito considerável para um município que não tem uma arrecadação expressiva, né? E é óbvio que o desejo de todos os políticos, os vereadores, a sociedade, todo mundo que trabalha com isso sabe, eu já fui estudante, já peguei ônibus de prefeitura, né? Na época, a gente sabe da dificuldade que existe, mas o recurso precisa ser analisado, onde a gente pode chegar, até que ponto a gente realmente pode fazer, de fato, sem corromper ou sem trazer algum prejuízo, de fato, para outras situações do município, né? Que é a própria falta do recurso, né? Que a gente não tem suficiente para arcar com todo esse valor. Emerson, a gente sabe que hoje foi pago um dos meses que estava atrasado para o pessoal das vans, né, dos alunos que estavam que estudam fora, né? Inclusive tinham alguns donos de van ameaçando não ir levar os alunos para fora hoje, né? Eu acho que eles estão no direito deles, diante daquilo que foi acordado, diante daquilo que foi feito o projeto. Mas, volto a repetir aqui nessa tribuna, ainda acho exorbitante o valor que essas vans estão cobrando para ir para Ourinhos, sendo que trabalhadores de Chavantes, que vão trabalhar em Ourinhos, pagam R$ 280 para ir e para voltar. Qual a diferença dos alunos? Não estou desmerecendo trabalhadores nem alunos. Todos têm que receber o direito, é direito deles, sim, cobrarem do município esse tipo de coisa, esse repasse. Lógico que todo pai quer ver seu filho formado. Lógico que a dificuldade é muito grande de se formar um filho hoje. E o sonho de todos os pais é formar o seu filho, é dar uma assistência para o seu filho. Só que eu vejo nesse termo, Emerson, de se estudar o ano que vem junto com os vanzeiros. Isso não são culpas dos alunos. Isso são culpa dos políticos e dos vanzeiros, que fizeram, não sei exatamente o que foi feito, em cima desse projeto de pagar até 90%. Para Ourinhos, R$ 450. Acima de 50 quilômetros, R$ 600. É onde que eles falam que até Jacarezinho tem 50 quilômetros. Até Jacarezinho não tem 50 quilômetros. E eles exigem receber R$ 600. Então, eu acho que é de se estudar, para começo de ano, isso aí, inclusive essa Casa de Leis se propõe a fazer esse debate, para que não sofram os alunos, nem os pais de alunos com isso aí. Porque eu acho um valor muito exorbitante. Hoje, se a gente fizer um acordo de... Vamos supor aí, nós temos 280 alunos hoje, que estudam fora. Se nós tirarmos ou diminuirmos o repasse de Ourinhos, que é R$ 450, para R$ 350, eu acredito que dá para
fazer o manuseio ou o transporte dos alunos para Ourinhos, dá para se ganhar em cima, dá para se ter o seu lucro, que lógico que eles têm que ter o lucro deles. Mas em cima desses 280 alunos, nós iríamos economizar 28 mil ao mês. Ou será que o município não pode fornecer ônibus gratuitos aos estudantes? Isso tem que se pensar muito para que não aconteça hoje essas ameaças, esse sofrimento, essa aflição que os pais e os alunos estão sofrendo, Emerson. Eu estou falando aqui em nome dos alunos, em nome dos pais e de todos os cidadãos chavantenses. Não estou falando como político, não, como Cezinha. Porque eu tive filho que estudou fora também e necessitou do transporte escolar. Você queria dar uma pauta em cima, Marcos? Não, Cezinha, perfeito. Acho que essa questão tem que ser trazido, voltar para a mesa. A gente tem que discutir realmente os valores aplicados no custo da van. Temos que discutir qual é a forma de contratação, se isso passa por... vou dizer, vai ser a primeira vez que isso vai ser discutido dentro de uma mesa, se a gente for tratar isso, no sentido de área mesmo, de responsabilidade. E, infelizmente, como eu falei, a gente queria tentar manter o projeto, manter esse pagamento da forma que ele está, mas não com a situação que a prefeitura tem, sem o recurso. Isso não é possível, porém, se o custo realmente, aí o contador, o financeiro, ele sempre trabalha com uma planilha de custo, ele imagina, você citou uma questão, não vou entrar no mérito, mas que existe alguns que vão com um valor e outros que vão com outro, e isso a gente precisa analisar, quais são os custos envolvidos para ser realmente o erário público, o valor que é do município, ser gasto de forma correta, né, e não de forma, de repente, a gente está anulando outros alunos, a possibilidade dele ter esse recurso, porque o valor está fora de um valor normal, não sei, isso a gente precisa discutir, por isso que eu falo aqui, não sou representante nessa questão, mas eu gostaria de participar sim nessa discussão, porque nós temos que avaliar os custos desse processo para que todos os alunos sejam beneficiados, que os pais realmente fiquem tranquilos que vão ter o recurso suficiente para isso, mas que o custo exatamente cobrado, né, o valor cobrado pelas áreas, né, pelas empresas de transporte, ela seja realmente aquilo que é praticado, né? Então, é uma forma. E não sei se isso precisa chamar todo mundo realmente para discutir, eu não conheço os valores, né, Cezinha, sobre valores deles, né, a apuração dos custos deles, não sei, a gente seria leviano se eu falasse qualquer coisa em relação a isso, porque eu não conheço a empresa, né, de cada um. Mas a gente precisa sentar, chamar aqueles que realmente têm essa formação de preço para a gente discutir os pontos aí né, porque a gente sabe quilometragem, a questão de manutenção, a questão do valor de combustível, da variação, a questão de localidade, onde ele vai, onde ele roda, né, então tudo isso é importante. Mas é muito importante essa explanação sua nesse sentido, porque é um problema que está realmente ali direto na Secretaria de Finanças, porque não é o órgão, é o agente pagador, e aí ele fica sempre pressionado, e aí o recurso não tem, ele tenta fazer com que, né, prazos, né, olha, dá mais um pouquinho de tempo, me dá mais tempo para vir uma arrecadação para a gente conseguir sanar isso, né? Então é uma conjuntura, como eu disse, um problema que a gente tem enfrentado, também por arrecadação, isso não é só o município de Chavantes, então qualquer despesa que a gente tenha mais nesses valores que são, né, colocados, às vezes, para satisfação de alguns, né, por exemplo, um aluno realmente precisa, a gente sabe disso, mas a gente precisa ter um teto, a gente precisa saber que tem um limite, a gente não pode dar o passo além né, do que a gente pode fazer, né. É isso, muito obrigado. Com a palavra, o novo vereador Daniel Belisário. Obrigado da sua explanação, viu, Emerson. Agora, eu como agente político, aqui os nobres vereadores como agente político, também não pode ficar sofrendo punições se acaso foi feito um mal firmado acordo entre o prefeito e as empresas. E a gente está aqui hoje, justamente, que o Emerson colocou, a gente está tratando da LOA aqui, que isso foi tratado ano passado para a gente
passar por esse ano nesse orçamento. Então, que o presidente deixou bem colocado aqui, a gente não pode viver de novo 2024, 2023, 2024, essa situação que a gente está vivendo aqui. Porém, a gente está vivendo essa situação. E se um acordo mal firmado, eu como agente político, assim, eu sou obrigado a responsabilizar o prefeito e o pessoal da Van para cumprir com o contrato que eles fizeram, que os estudantes, os pais dos estudantes, eles têm que estar de cabeça livre, leve, para viajar e adquirir conhecimento, sem nenhum dano psicológico, preocupação a respeito de... porque eu recebi mensagens de pais que eles estão sendo meio que acuados para ajudar nos pagamentos, para que os vanzeiros consigam abastecer. Então, eu fico muito triste e aborrecido se acaso o prefeito fez um acordo nesse sentido, assim, que não consegue cumprir com o que ele prometeu. É muito triste, porque de certa forma reflete nos 9 vereadores uma impressão que a gente participou desse firmamento de acordo, e não houve isso, Hermes. A gente desconhecia, tanto é que veio um outro projeto aqui para cortar, e a gente não cortou para não prejudicar os alunos e os pais. Então, só queria deixar frisado essa fala aqui, que nós 9 vereadores aqui tá em favor aos alunos e aos pais, aos alunos, não diferente também contra o executivo e nem contra os vanzeiros. A gente quer simplesmente que eles cumprem com o acordo que eles o fizeram. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Está à disposição. Pode falar. Como é o seu nome?
Exatamente. Tá certo, Vitória. Foi bom se você fazer essa colocação também. Quando você foi na secretaria, eles fizeram pelo Google Maps a distância de trevo a trevo, então não dá. Então, como o ônibus, eu estou tentando explanar o que ela passou aí e passar para o pessoal que está nos ouvindo na internet. Então, o ônibus, a van que sai de Chavantes para Jacarezinho, então ela sai e passa em três pontos, é isso? 4 pontos. E aí daí já começa a contar a quilometragem, então. Tá. E nós já testamos mais de uma vez. Então, Vitória, hoje nós fomos atrás aí para saber a respeito do repasse. Diz que foi pago o repasse hoje. Esse repasse que você está falando que não pagou, que não recebeu, foi o pessoal que estuda em Jacarezinho, todos, ou só o pessoal que... Recebeu, um ou dois de outra van recebeu, e todo mês é assim. Nunca cai todo mundo num dia só. Aí é porque depositou no banco hoje, depositou no outro banco amanhã, ou então o meu já depositaram em banco errado. Você pode responder isso aí, Luiz Carlos? Seu Emerson? Por que acontece isso? Não recebe todos iguais? Ou por que essa diferença? Ou então eu queria que o senhor respondesse, o senhor, não sei se é o senhor responsável, por que eu lembro que teve uma outra conversa dos senhores sobre o repasse, né? Teve. Foi decidido que ia continuar por um tempo R$600, não é? Isso. Então por que a gente está recebendo 450? De Jacarezinho? Exatamente. Tá. Porque eu quero saber, teve votação aqui na Câmara para baixar? Não, nada. Teve nada disso. É por isso que eu falei aqui. Foi contra, né? O pessoal foi contra baixar, né? Mas Não. a gente está recebendo 450. Oi? Votamos contra. Sim. Teve. Nós estamos desde a outra vez que a gente recebeu, recebendo R$150 a menos. Então é bom até, você salientou aí coisas que esclareceu um pouco mais, né? Agora, o que eu não acho certo é o que ela citou. Uns recebem e outros não recebem. Isso aí, gente, isso aí é covardia fazer esse tipo de coisa. Isso aí não dá para aceitar. É inadmissível isso aí. Se paga para um, paga para todos. Paga para um, paga para todos. Não é justo a Vitória que estuda lá em Jacarezinho não receber, aí o filho de fulano vai lá e recebe. Por que acontece isso aí, Emerson? Não é filho de fulano e filho de ciclano. Eu acho que é muito mais a questão do banco que está sendo depositado, por ser deposito no banco primeiro, não está depositado num dia, mas deposita no outro banco depois, porque tem pessoal que dá caixa, tem pessoal que eu sou do Banco do Brasil, tem pessoal do Bradesco, e vai depositando separado. Vitória, deixa eu falar outra coisa. Esse repasse é passado para vocês, alunos. Exatamente. Não vai para os onzeiros. Não, cai na minha conta. Então, cada um tem um banco. Você acha que essa é a dificuldade de você não estar recebendo todo mundo, é isso? Exatamente, porque, por exemplo, quando começa a cair o repasse, a gente já fala, olha, meu banco é o Banco do Brasil, não caiu. Certo. Aí o outro falou, olha, a minha Caixa Federal já caiu. E assim vai esperando. E essa demora dá muita diferença dos outros? Já chegou a dar uma semana. Uma semana? Já. Só que aí, no caso, a gente está recebendo agosto. Nós estamos em novembro. Certo. É que Pode o falar, ofício, Ricardo. né? Vem as pessoas, os bancos com o nome das pessoas lá, o Rogério faz um ofício e manda, e o banco responsável faz, aí é o banco que faz lá. Então, tipo, às vezes a Caixa faz antes, o outro espera, a gente tem que ficar indo atrás para ver se realmente foi feito ou não. Não é que a gente não paga, tipo assim, um recebe, o outro não recebe. Recebem, só que não recebem
todos, assim, iguais, que, por exemplo, hoje, recebeu hoje. Não, às vezes, tipo, um banco atrasa mais do que o outro. Mas é feito assim, ele faz o ofício com as pessoas, manda lá e o banco faz. Ó, eu vou falar uma coisa para você. O ponto de vista da Vitória, eu concordo plenamente com o ponto de vista dela. Ela esclareceu várias coisas aqui que a gente tinha um pensamento e pode até mudar. Eu acho que tem que ser discutido essa defasagem que ela está falando aí, que alguns recebem e outros não recebem. É injustiça. Vitória, você pode ter certeza que essa Casa de Leis vai lutar por vocês, como sempre lutou, dentro da lei, dentro daquilo que for necessário para vocês podem ter certeza, vocês podem contar com isso aí. Eu acredito também que o financeiro da prefeitura também estão dispostos a ajudar vocês. Foi bom você explanar isso aí hoje, que a gente não sabia isso aí, porque quando se fala para nós aqui que foi feito o pagamento hoje, seria todo mundo receber. Então, não são todos que receberam. Mas essa nem é a nossa maior preocupação. A gente sabe que você vai começar a pagar dentro de uma semana, paga todo mundo. Certo. A nossa preocupação é, se Ourinhos está recebendo R$450, por que Jacarezinho, que é mais longe, está recebendo o mesmo valor? A preocupação sua é a quilometragem, então, que não está batendo. Se Ourinhos, você acabou de falar, não foi? Foi. Está recebendo 450? Isso. Por que a gente também não está recebendo o meu valor? Certo. Jacarezinho é mais pra frente, né? Jacarezinho. Dá mais de 50 quilômetros. Do jeito que você falou, foi daria mais de 50 quilômetros. Dá mais de 50 quilômetros. Isso é... tem alguma solução para isso, Emerson ou Luiz Carlos? Alguma coisa que vocês poderiam falar ou eu poderia sugerir alguma coisa? Em relação à distância do percurso? Assim, nobre presidente, assim, na questão da audiência pública, especificamente, a gente estava discutindo o orçamento. Para a gente discutir isso de forma mais equânime e ter a discussão mais clara, os representantes das áreas de transporte, o executivo, do prefeito, e o secretário de Finanças precisam estar presentes, porque é um processo que o jurídico também, né, todos no mesmo momento, acho que cabe inclusive uma audiência específica para essa discussão, porque a situação é orçamentária para nós, né, e entendo a nobre colega e a Vitória, acho que o combinado não é caro, né, Vitória, como a gente sempre fala, só que o combinado, as pessoas que combinaram não estão aqui, né, e a gente não pode responder por aquilo que não decidimos, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa realmente levar esse fórum específico. Acho que a parte da própria sessão da Câmara podem realmente discutir essa questão com mais veemência, mas, infelizmente, a gente não tem as respostas relativas a essa parte. Eu vim discutir a questão orçamentária, no sentido de mostrar o que eu posso dizer, que os nossos recursos no orçamento, o bolo total, não é suficiente para atender a todas da forma que está sendo feito. E aí precisa sentar realmente e discutir todos. E aí, se nós estivermos participando, nós vamos dar o nosso apoio, inclusive entendendo que inclusive quem faz escola, como fiz também, universidade pública, e faz longe da cidade onde mora, e precisa, como eu também precisava do recurso, eu não tinha, a gente precisa realmente pensar nessas pessoas. Eu acho que muito mais em quem, né, por isso que eu falo a seletividade no sentido de tratar os iguais de forma iguais e os desiguais na proporção da sua desigualdade. Acho que isso é importante, a gente trazer essa questão. Eu entendo claramente o que ela está falando, no sentido de que nós estamos talvez desviando no sentido de fazer um esforço para fazer para todos uma coisa que deveria ser feita para um grupo mais específico, principalmente no valor. Alguns precisam receber talvez 90%, 100%, outros talvez 60%, 70%, particulares, faculdades ou pessoas que já têm o seu rendimento, né, que muitos trabalham, né, então acho que esse fórum precisa ser um pouco mais, trazer as pessoas que decidiram isso no passado para a gente entrar numa convergência, né. Mas a gente já tentou falar com o prefeito também, a gente foi diretamente no prefeito falar com ele, ele falou exatamente que ia continuar tentando pagar a gente sabe que a prefeitura está praticamente falida, sabe que é difícil, a gente sabe que, por exemplo, esse ano as arrecadações diminuíram, foi tudo errado. Sim, a arrecadação ela diminuiu, você tem percebido também as informações nacional, né? É uma situação que eu até citei no começo, não sei se você estava, sobre o que era um dos motivos, né? E os fatores que fazem, porque, por exemplo, a educação é 18 milhões de reais, só a educação,
E aí você, como professor, você vai sentir isso também, porque vai ter o Fundeb. O Fundeb ele caiu em torno de 20%, porque é um percentual em cima do que a gente arrecada dos nossos impostos. Então ela caiu também a nossa arrecadação. O que nós temos que pagar de folha aos professores com o Fundeb não está sendo suficiente. Então é uma situação, né, Vitória, que a gente realmente, eu entendo claramente o que você está falando, mas aquilo que foi combinado, falta esse pessoal aqui, né? Falta realmente os que combinaram essa questão, e eu gostaria de dar uma sugestão, estar presente para ajudar também, mas acredito que precisa criar, ou talvez uma audiência, Pode alguma deixar. coisa específica, né? Viu, Vitória, deixa eu só explanar aqui. Hoje, isso que está acontecendo agora aqui não é a sessão dos vereadores, tá? É uma audiência pública do orçamento do ano de 2024, certo? E eu que abri esse leque para a gente discutir isso aí, junto com o financeiro. Mas eu me proponho e peço para você que represente os alunos aí, eu acho que vocês têm um grupo, né, no WhatsApp, essas coisas, a gente vai fazer uma audiência pública, você pode ter certeza que antes do final do ano, eu convoco todo mundo para fazer uma audiência pública em cima disso aí. Nós vamos resolver isso aí esse ano, você pode ter certeza disso aí. Eu quero que você comunique a todos os alunos, pelo grupo de WhatsApp que você tem, nós vamos entrar em contato com os vanzeiros, eles vão ter que participar também, certo? Nós vamos entrar com os órgãos competentes da prefeitura, lógico que o Emerson já se pôs presente aqui, o pessoal disse que colabora para nós também, para a gente resolver esse problema, para que não fique essa incógnita, o porquê, o quanto e quando vai ser. Tá bom, Vitória? Agradeço plenamente a sua colocação, agradeço a presença de todos que se fizeram presente hoje nessa audiência pública. Gostaria que, mais uma vez repito, gostaria que a população participasse mais ainda, assim como a Vitória participou. Eu gostaria que a população compartilhasse, viesse saber exatamente como funciona o orçamento de uma prefeitura, de uma Câmara Municipal. Mas, infelizmente, não procuram saber. Eu fiz mais essas perguntas, Hermes, eu sei como que funciona, para que as pessoas que se fazem presente, saber o que acontece verdadeiramente no município, com o orçamento do município. Agradeço ao Emerson, agradeço ao Luiz Carlos, as contadoras da Câmara Municipal, a Keila da ONG, a Bruna do Asilo, Nestor e Paulo da SAEC, a Sandra, a Ana, que fez presente também do asilo, os alunos, agora a gente vai ter a sessão aqui, e volto sempre a bater na mesma tecla, precisa de mais participação, precisa de mais participação, precisa de mais conhecimento, porque sem conhecimento é fácil as pessoas criticarem, por que disso, por que daquilo, mas um orçamento é feito em cima, tudo à risca, dinheiro para lápis é dinheiro para lápis, dinheiro para caneta é dinheiro para caneta, dinheiro para água é dinheiro para água, e as pessoas precisam saber antes de falar alguma coisa, certo? Agradeço a todos e dou por encerrada a terceira audiência pública de 2023. Obrigado.